Dia 21 de julho. Capítulos de hoje: Salmos 125 e 126, 1 Crônicas 26. Salmos 25. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. 1 Crônicas 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elam o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. O seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabad. Os parentes deles, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Roça, o Merarita: Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Roça foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio, conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Selequete, na rua de cima, saiu para Supim e Roça. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Os outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Issar, de Hebron e de Uziel, Sebuel,
um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre e o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1.000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Issar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Ressabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Serias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontravam-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jereías tinha 2 filhos e 700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés.